Olá pessoal, aqui é o canal Terça Livre, eu sou o professor Rodrigo Naimair dos Santos e nós estamos com o nosso 12º episódio do programa O Gênio do Cristianismo. E hoje vamos tentar então falar propriamente da arte, da produção artística ao longo da história do mundo ocidental e também alguns elementos relacionados a outras culturas. No episódio anterior nós falamos de como, de maneira simples, certo, guardadas as devidas proporções também, em grande parte, pelo menos até a primeira metade do século XX, a relação que tivemos com a arte é a relação das sociedades com a fé cristã e com o cristianismo presente nela, certo? Isso em termos de Ocidente. Hoje vamos ver propriamente como é que se dá essa caminhada de produção artística dentro do mundo ocidental, certo? E o que de alguma forma o cristianismo então vai elevar. É possível falar isso? Que o cristianismo elevou a um novo patamar a produção artística, e essa produção artística é produzida especialmente no mundo ocidental. Nos acompanhe então na busca de responder essa pergunta tanto quanto podemos. Solta a vinheta. Bom, então nós tínhamos comentado que já aonde paramos nessa afirmação que pelo menos até a primeira metade do século XX, o cristianismo, a relação das sociedades com o cristianismo acabou ditando, de alguma forma, diversos fenômenos, os fenômenos artísticos. Hoje vamos tentar olhar propriamente o que são essa produção, o que é essa produção artística, o que são essas produções de artes dentro do mundo ocidental, especialmente a partir do final do Império Romano Germânico. Tá? A partir do Império Romano, no final do século, lá pelo último quartel do século V depois de Cristo. Bom, talvez a gente inaugure essa questão, qual é que talvez seja um dos principais elementos que nós temos de produção artística cristã, certo? Talvez nós não possamos falar de maneira tão explícita da questão das belas artes, ainda que nós tenhamos, dentro já do cristianismo, ou até do que alguns chamam de arte, paleocristã, dos primeiros momentos do cristianismo, algumas coisas bastante interessantes e bonitas, dentro da sua singeleza, mas parece ter um papel mais relevante do ponto de vista de conhecimento do cristianismo para os cristãos. Ou seja, para mim como cristão, eu pegar e então ir lá, numa determinada comunidade, certo? E enxergar ali um afresco feito com temas cristãos, ou então mesmo um mosaico ou algo do tipo. Essas representações parecem ter muito mais significado para nós pela relação delas com o cristianismo do que pelo valor de beleza propriamente delas, certo? Vale lembrar que até um determinado momento nós não temos propriamente templos cristãos construídos, então nós não temos propriamente uma arquitetura cristã em sentido claro nos primeiros 3 séculos da igreja, certo? Ou seja, a arquitetura dos cristãos é a arquitetura de todo mundo. Muito das locais de reunião são a casa das pessoas, e em momentos críticos, e de exceção, também ali as catacumbas. Talvez por isso, um dos primeiros elementos distintivamente cristãos de arte seja propriamente a arte funerária, ou a arte encontrada em locais de enterramento, porque parece que aos cristãos, como local particular de enterramento, um momento particular de expressar a sua visão e a maneira como produziam arte, seja esse momento, por exemplo, do enterramento, também dizendo que as catacumbas que hoje nós conhecemos, catacumbas de Priscila, catacumbas de São Calixto e assim por diante, também não eram lugares exclusivos de enterramento cristão, certo? De sepultamento cristão. Pois bem, nós temos também alguma coisa relacionada à questão dos instrumentos, das alfaias, ou então dos objetos litúrgicos, dos vasos sagrados utilizados também por essas comunidades, mas que a princípio não parecem digredir de uma forma muito específica. Por exemplo, o que nós vamos ter depois de uma ourivesaria, certo? Propriamente cristã, como nós vamos ter depois nos seguintes séculos, certo? Com aquelas relicários, cálices,
vasos sagrados que são por si, né, obras de arte, além do valor que tem propriamente pela veneração de serem elementos sagrados, né, são em si obras, peças artísticas que causam a admiração de qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, certo? De maneira que mesmo que a pessoa tenha uma completa indiferença à arte cristã, ou, perdão, completa indiferença ao cristianismo, olhando para aquilo ali, não vai ter como não se interessar. Então, mas nesse primeiro momento nós não temos isso. É claro que o florescimento de uma arte particularmente cristã, influenciada pelo cristianismo, vai aparecer de maneira mais evidente a partir, né, do Edito de Milão, e do momento em que, em definitivo, se acaba com as possibilidades, certo, de nós termos uma nova perseguição, pelo menos na perspectiva, né, próxima, uma nova perseguição sistemática do Estado, certo? Então, lembrando novamente que o primeiro templo que nós temos público, o primeiro templo público do cristianismo, também não é um templo construído, né, para esse fim, mas propriamente, né, é uma basílica legada, né, por Constantino, e no caso então, né, se tornando a igreja, né, que está no latrão, certo? A igreja do Santíssimo Salvador, né, que é propriamente a igreja, a basílica do Papa enquanto bispo da cidade de Roma, certo? Que não era um templo construído objetivamente, não era um local construído objetivamente para o culto divino, né, do cristianismo e tudo mais. Ou seja, a igreja recebe a doação desse local e acaba então, né, utilizando ele como local de referência de culto. Até hoje nós celebramos, inclusive, se não me engano, é agora no mês de fevereiro que celebramos, né, a consagração da Basílica do Latrão, algo nessa linha. Porque a primeira é chamada o templo, a igreja mãe, vamos dizer assim, no sentido de que é o primeiro templo público, né, que os e de relevo que os cristãos então utilizam, né, a partir dessa doação. Evidente que hoje em dia a igreja que está lá, a Basílica de São João do Latrão, certo, não é, né, mais simplesmente uma estrutura que está sendo utilizada, né, para a celebração do culto divino e assim por diante. Claro que hoje está revestida de elementos artísticos, característicos do cristianismo e tudo mais. Passou, né, pela sua gradual cristianização, uma gradual cristianização que já vai lá 1.700 anos, certo? 1.700 anos que nós temos, né, desse templo recebendo elementos artísticos cristãos, tá? Então, mas a partir desse momento nós vamos ter esse crescimento. Talvez uma das coisas que mais apareça anterior a isso não está tanto no campo das belas artes, mas no campo propriamente da arte, né, retórica, tá? E talvez algum grau como literatura, mas só que o problema é que nós temos nenhuma grande produção, né, ficcional ou de um épico literário relacionado a isso. Mas a parte retórica, certo? Né? Ou seja, propriamente o uso da gramática latina e grega, certo? Para a defesa e apologia do cristianismo, talvez seja um dos grandes elementos culturais que primeiro, né, se sobressaem, certo? Dentro dessa comunidade cristã que está inserido dentro desse contexto clássico romano. Então, quer dizer, a retórica, assim também, as artes do trivium, né, num todo aparecem de maneira muito deslumbrante a serviço do cristianismo, né, na pena dos padres da igreja. Né, o primeiro que me vem à cabeça, né, não que seja o primeiro na ordem cronológica, mas para mim o maior expoente, até mesmo dessa capacidade cristã, da verve cristã, né, Santo Agostinho, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores prosadores latinos, se não o maior prosador latino do seu tempo, certo? E isso, né, finais do século IV, início do século V, né, depois de Cristo. Na sequência disso, nós vamos ter um outro apontamento fundamental, que talvez seja uma das belas artes ao qual mais o mundo ocidental seja devedor do cristianismo, que é a música, né? Ou seja, a organização do canto sacro, certo? A partir da experiência dos louvores e dos ritmos próprio daquilo que está relacionado ao canto hebraico, certo? E que vai se dar nesse grande corpus cada vez mais acrescido, que também sofre suas modificações, que é o chamado canto gregoriano, ou ainda o canto-chão, certo? Então que nós temos o quê? Esse canto, né, monotônico, né, ou seja, que ele tem
ele não é um canto onde eu vou ter grandes variações, assim por diante, onde o grande objetivo é dar um compasso para a alma, o ritmo para a oração, e para que de fato, né, a música, ou seja, o canto me conduza à meditação daquilo que eu estou rezando. Isso é muito interessante, né? Ou seja, o principal objetivo não é gerar ali uma música esplendente, mas para que a minha atenção se volte para o texto que está sendo meditado, seja ele então, né, um hino, um salmo, assim por diante. Interessante porque alguém poderia dizer a princípio que, então, bom, talvez nós não estejamos ainda falando, né, de uma bela arte, mas estamos falando de algo que é mais ou menos um suporte. Mas de alguma forma, se nós pararmos para pensar, dentro da ótica cristã, a arte ela não tem, né, como o seu fim mais elevado causar a sensação da beleza. Mas a beleza alcança o seu fim mais elevado, conduzindo a verdade ao bem, certo? E isso talvez seja um ponto divisor das visões anteriores de arte e também posteriores às crises do cristianismo no mundo ocidental. Que é o quê? Que o belo deve estar em comunhão e consonância com o bem e com a verdade. De maneira que se cria essa tríade, né? Pulcro vero bonoque, né? O belo, o bom, o belo, o verdadeiro e o bom, certo? Ou seja, então de alguma forma, dentro da ótica cristã, nós não podemos nunca pensar que existe uma ideia de absoluto da arte. Ou seja, uma vez que tem um componente artístico, independente da visão artística que se tenha, tudo vale em nome da arte. Assim como também alguns queriam que tudo valia em nome da ciência, certo? Ou seja, não. Mesmo, e aí alguém pode comentar, mas Rodrigo, se for uma coisa verdadeiramente bela, porque às vezes a gente está acostumado a alguns exemplos esdrúxulos de expressão que se pretende artística, algumas relacionados a elementos quase, se não pornográficos, eróticos de uma maneira agressiva, ou então, né, escatológico, não no sentido teológico da expressão, mas no sentido de, né, relacionar com dejetos, coisas pútridas, coisas nojentas, abjetas, outras vezes, né, com discursos e textos ainda que muito bem escritos, muito belo no uso da linguagem, conduzindo a premissas e a consequências muito nefandas, filosoficamente erradas, certo? Então, aí criando uma coisa pior do que um discurso mal feito sem esse elemento de arte. É um discurso mal que se emprega da beleza para tentar dar a ele uma validade, certo? Que ele, na verdade, não possui. Então, às vezes as pessoas, elas acreditam que nós estamos falando meramente desse tipo de coisa. Mas a beleza não é justificativa para tudo. Então, eu posso ter sim uma expressão artística que tenha um elemento de beleza e talvez um elemento pujante de beleza, mas que não conduza nem ao bem nem à verdade, certo? E não conduzindo ao bem nem à verdade, o que essas coisas fazem com o homem? Aprisionam o ser humano numa contemplação do nada. E essa contemplação do nada vai acabar transformando aquele ser humano de um ser livre, vocacionado a adorar ao Deus verdadeiro, num homem aprisionado num vício, adorando um ídolo que na verdade não o conduzirá para a realização do seu ser, certo? E nisso a gente vai ver o que é essencialmente a essência da idolatria, certo? É a pessoa colocar a esperança de salvação dela, ou a esperança de realização da sua personalidade, são coisas que correlatas, né? Sob o ponto de vista cristão, não existe verdadeira realização da personalidade fora de Cristo, certo? Então, ou seja, vou realizar minha personalidade sem Jesus. Isso não existe, certo? Um cristão não existe. Né? Você não acredita em Jesus Cristo, não acredita que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, nosso Salvador, ótimo, para você aí você vai ter a sua visão, vai tentar buscar a conformação da sua personalidade sobre outros aspectos. Agora, o cristão, ele realiza a sua personalidade, se tornando ele um Cristo atual, certo? O que eu poderia dizer com isso? Quero dizer o seguinte: o cristão realiza sua personalidade sendo, na sua realidade, seu local onde ele está, engenheiro, médico, advogado, esportista, né, cientista, aquilo que Cristo seria, né, se estivesse vindo ao mundo, realizar sua missão de salvação nessas atividades.
Especificamente, nós pretendemos que nosso Senhor provavelmente seguiu durante os anos da sua vida, né, antes dos anos da sua vida pública, provavelmente o mesmo ofício de São José, né, o seu pai nutrício, certo? Agora, como seria Cristo se ele tivesse, ao invés de exercido profissão de carpinteiro, se ele tivesse sido pintor, se ele tivesse sido médico? Como Jesus seria? Nós não sabemos propriamente, porque Cristo veio ao mundo em um determinado momento, em um determinado local. Sua salvação é para sempre, para todo sempre, mas não é a sua realidade, a realidade histórica da ação salvífica do Messias se deu no local específico, com uma profissão específica, uma atividade específica. Agora, o que o médico cristão tem que fazer? Bom, o médico cristão tem que vai realizar sua personalidade. Se ele for de fato, né, aquilo que Cristo seria, certo? Se tivesse vindo nos salvar, tendo como meio de nos salvar também exercer a profissão de médico. E assim por diante. Acho que ficou mais ou menos claro, certo? Ou seja, de toda forma, né, a realização da personalidade do homem, para os cristãos, mora nesse encontro. Ou seja, mesmo algo sendo belo, mesmo algo sendo, né, de grande valor artístico, mesmo que eu vá pegar a visão mais clássica de arte, eu vou pegar a visão mais, né, castiça daquilo que é considerado como os grandes cânones da arte, se isso não me conduz para Deus, logo do ponto de vista cristão, certo? Eu não deveria me dedicar a isso. E isso parece não encontrar uma grande justificativa. Aqui eu não estou entrando em nenhuma defesa de nenhuma iconoclastia, assim por diante, não é isso que eu estou advogando. Mas não existe um vale tudo pela arte. Eu acho que isso aí ficou claro, não precisamos nos deter mais. Vou fazer um breakzinho agora e tentar então agora retomar, para que a gente siga então analisando essas contribuições da arte ao longo da história. E vendo especificamente a questão da música, né, prosseguindo na questão da música. Vou fazer uma breve paradinha. Uma pergunta honesta e sincera. Quanto você gasta com educação? Eu não quero saber o quanto o Estado gasta, mas o quanto você gasta. Analisando todos esses gastos, você é capaz de me dizer o que está acontecendo de fato com o Brasil? E depois de perceber que você gastou tempo e dinheiro com a educação, que é muito mais importante do que o problema político, o problema financeiro e cultural do Brasil, você encontra as universidades em estado degradante. O local onde você deveria encontrar sabedoria e a busca pela verdade tornou-se uma ditadura. Conscientes de tudo isso, nós do Terça Livre TV denunciamos todos esses problemas que ocorrem na educação brasileira, na política, na cultura e na economia. São mais de 10 milhões de acessos por mês em todos os nossos meios de comunicação, nas redes sociais. Entretanto, denunciar e reconhecer este problema no Brasil não é o suficiente. Para isso, nós reunimos os melhores professores para que você, que está cansado de ver a educação se resumir num pedaço de papel, possa encontrar de fato a sabedoria e a busca pela verdade. Não perca nenhuma chance. Assine ainda hoje o Terça Livre Academia. Então, retomando aqui depois do nosso break, né, pessoal? E falando então da sequência dessas grandes contribuições. Vamos ter o desenvolvimento da música e entendendo isso, até se alguém quiser se orientar melhor para compreender, eu acho que isso fica muito claro, né, do papel do cristianismo enquanto estrutura social, igreja, estrutura social, como também do raciocínio cristão e da inclinação natural do cristianismo para a música, porque essa inclinação, isso é uma coisa importante, ela é algo que nós herdamos, né, do mundo hebraico, certo? Essa grande inspiração,
né, cristã para a música, ela é algo que herdamos do mundo hebraico, sem dúvida nenhuma. E de alguma forma essa coisa do canto está sempre presente, é algo que sempre esteve junto e mesclado, certo? Cristianismo e música são duas coisas indistinguíveis, vamos chamar assim. Por quê? Porque nós já recebemos isso, de alguma forma, dentro da tradição judaica, e que naturalmente o anúncio do evangelho leva a uma alegria, e uma das manifestações mais patentes em todas as culturas da felicidade humana é cantar, é fazer música. É quando a felicidade transborda no meio das expressões culturais e artísticas, ela se faz canção, né? Então, e o anúncio do evangelho é essencialmente um anúncio gozoso, um anúncio feliz, ainda que infelizmente em alguns contextos, ainda hoje, muitas vezes, o anúncio do Senhor morto e ressuscitado tenha sido reduzido a uma série de regras morais que acabam empanando a alegria do evangelho, né, e fazendo as pessoas sentirem-se como alguém que estão abrindo mão da vida verdadeiramente feliz para serem felizes no céu. Isso não existe. Se alguém encara a vida cristã dessa maneira, está encarando errado e provavelmente não vai conseguir perseverar, certo? Ou seja, de fato, Cristo nos pede que nós abandonemos certas coisas que são incompatíveis com a felicidade que Ele quer nos dar, mas Ele não pede que a gente abandone isso como se fosse uma espécie de mera aprovação para mostrarmos que gostamos dele mesmo, e que em última análise, né, nós abrimos mão de coisas gostosas e boas para então merecê-lo. Não, na verdade nós abrimos mão justamente daquilo que vai impedir de aproveitar aquelas coisas que são melhores e mais saborosas da vida, certo? Só que é claro, nesse processo de conversão o sujeito está lá, né, soterrado por uma série de vícios, certo? E até ele começar a perceber esse sol brilhando, ele tem que, né, passar por um processo de purificação, que é o que nós chamamos dentro, né, da teologia espiritual clássica, assim, de via purgativa, certo? Pois muito que bem. Na sequência disso, né, ao longo do desenvolvimento, nós vamos ter o surgimento de um outro, né, grupo humano, né, que favorece as artes, especialmente a questão, se nós pensamos numa das primeiras formas mais refinadas de arte visual que existem, né, no mundo ocidental, que é a iluminura. Então, temos que colocar um contexto um pouco aqui, vai valer, né, um pouco aquilo que nós já vimos antes em alguns episódios, que é o quê? Nós temos o desenvolvimento dos monastérios, já falamos sobre como eles apareceram. Se você quer entender como surge a vida monástica, coloque lá, né, São Bento, vida monástica, você vai encontrar até mesmo no YouTube alguns vídeos que falam sobre isso e tudo mais, você vai entender como começou esse processo. Mas entendendo o mosteiro como essa comunidade, né, autossustentável via de regra, onde os monges vão se dedicar a um elemento muito próprio, e nós falamos novamente dessa relação da beleza. Se alguém quer também ser formidável, vale a pena conferir. Se eu não me engano, tem à disposição na internet, e tem uma bela edição também, que saiu pelas edições Loyola, se eu não me engano, de um documento que é fruto da plenária, se eu não me engano, dos bispos do Pontifício Conselho para a Cultura, de 2004, eu acho. O nome do documento saiu como Via Pulchritudinis, que quer dizer, né, a via da beleza, né, a via do belo, certo? O caminho da beleza. Falando da beleza como caminho para Deus, certo? Então, mas falando também, fazendo essa ressalva, que é próprio, inclusive, dentro da própria filosofia, né, e dentro da própria teologia, inclusive, né, gerou em alguns momentos da história a discussão se a beleza era de fato, né, um transcendental, porque o bom é sempre bom, né, e o verdadeiro é sempre verdadeiro, mas nem sempre a beleza conduz nem ao bem nem à verdade. Então como é que se lida com isso? Qual é a característica? Como definir esse elemento, né, dentro da realidade do belo? Mas a igreja sempre entendeu a beleza como um caminho próprio, né, para preparar os ânimos do homem, né, para a verdade. E isso aparece, inclusive, em contos. A famosa também tem da fábula, que não é um conto cristão, diga-se de passagem, mas que expressa muito essa ideia, certo? Que a verdade se apresenta, né, como ela mesma, a verdade pura e simples, como acusação, né, e como fábula. Ou seja, nos primeiros dois casos ela é rejeitada,
né, a sua tentativa de entrar no palácio do sultão, mas quando ela se apresenta como fábula, né, então ela é acolhida. O que isso quer dizer em última análise? Que quando a verdade recebe esse elemento de beleza, ela se torna mais palatável para o ser humano. Né? O ser humano que é conduzido à verdade através da beleza é um ser humano que ele se rende mais fácil à verdade. E assim nós temos também no exemplo bíblico, né, quando o profeta Natan vai falar a Davi de um grande pecado que cometeu, ele começa contando, né, uma pequena fábula, certo? Porque eu coloco aqui certos elementos artísticos, floreio a história e assim por diante. Né? Então essa relação de cristianismo e beleza, certo? E a própria relação do mundo das religiões com a beleza, isso aí é algo inegável, que nega a relação do mundo religioso e mais especificamente do judaísmo e do cristianismo com a beleza. É uma pessoa que só pode, ou das duas umas, ou é burro ou é mal intencionado, certo? Porque quase todas as relações, todas as religiões são promotoras da beleza, certo? O grande questionamento do gênero do cristianismo é o seguinte: terá o cristianismo levado, né, a arte, propriamente a arte que surge no Ocidente, a um novo patamar por causa dos temas que oferece? Então, isso que a gente vai tentar, né, desenvolver e progredir nesse pensamento. Pois bem, nós estamos lidando agora com a questão da música, propriamente, né, e com a questão das iluminuras. Os monastérios ali, então, primeiramente, vão ser grandes celeiros, né, da produção musical. A vida monástica, né, vai ser um local de exercício musical, né, e fatalmente algumas pessoas gostam, muitas vezes, de olhar para aquilo que acontece nos mosteiros meramente com uma incessante repetição. Se alguém viu, né, aquele filme O Nome da Rosa, que eu não recomendo, né, mas se alguém viu, paciência. Por que eu não recomendo? Eu não recomendo primeiramente porque ele, na verdade, ele é um filme que muito pouco tem de verdadeira Idade Média, né, e o próprio livro também, não é que tenha muito pouco de verdadeira Idade Média. Ele tem muita Idade Média, mas organizado e apresentado sob certos caracteres, certo, mais modernos e contemporâneos do que qualquer outra coisa, certo? Uma das coisas é colocar aquele monge ali, o Guilherme de Baskerville, né, praticamente o Sherlock Holmes da vida, né, dentro daquele contexto medieval, a resolução através de uma série de lógica e assim por diante, não sei o que mais, certo? Quer dizer, seria muito mais plausível, né, um Padre Brown ali, né? Não porque o Padre Brown, padre, se daria melhor da Idade Média, mas porque a visão do medievo é uma visão integral, né? O medievo não é um cara que fica selecionando uma determinada fenomenologia excluindo uma outra coisa, certo? O medieval, ele ainda está bebendo daquelas fontes clássicas onde se tenta integrar todas as coisas que estão à minha volta. Não só o papel delas prático e material, mas também os elementos simbólicos. E o medieval é muito assim. Tanto é que nós temos, né, os historiadores, Hilário Franco Júnior fala isso no seu livro sobre a Idade Média, né, o nascimento do Ocidente, que é uma sociedade hierofântica, né, que a presença do sagrado é constante. E uma coisa que leva a Idade Média a ser, né, uma sociedade que está buscando sempre a presença do sagrado é dar um valor simbólico para muitas coisas que estão à sua volta, certo? É claro que isso, dependendo da orientação, de como se dá, pode acabar descambando em algum tipo de superstição e tudo mais, né? Mas não é esse o grande foco, certo? Então, perfeitamente, os monges, essa vida monástica, né, não é como no filme, por exemplo, do Nome da Rosa, até tem um personagem aquele que é o Frei Jorge, irmão Jorge, que para ele não deve haver novidade nenhuma, só a repetição. Então os locais dos mosteiros são locais de constante repetição, que nada muda. Pessoal, isso não existe, né? As mudanças, elas acontecem de um jeito ou de outro. Então, quer dizer, nós começamos a ter, né, do desenvolvimento da música dentro desses locais, e é importante dizer, como os mosteiros foram importantes para que nós não ficássemos travados de maneira quase completa no desenvolvimento de uma música superior. Se nós pararmos para pensar que durante esse período, enquanto o canto-chão, né, está, né, sendo organizado, né, e cantado,
e sofrendo as suas adaptações de alguma forma, né, nos mais diversos mosteiros pela Europa fora, é um período onde a sociedade medieval está se debatendo com a fome, se debatendo com a carestia de muitos elementos. E aí há que se pensar, não é? Se não houvesse esses oásis de civilidade, que são os mosteiros, quanto tempo levaria, né, que tivessem esses homens, esse punhado de homens, que por amor a Deus, né, quisessem entregar tudo, e por isso receberam o apoio das suas comunidades, para poder então estarem nessa vida, né, mais retirada dos ofícios mais braçais, se dedicarem à contemplação do bom, do belo e do verdadeiro. Se toda a sociedade estivesse jogada no frenesi, né, de conseguir alimentos, de conseguir isso, de superar, né, a fome, a guerra e a peste, né, quanto tempo nós levaríamos ainda para ter o desenvolvimento de uma música superior, certo? Dentro do mundo ocidental. Então esses locais foram onde se permitiu isso. E o outro elemento fundamental, né, que tem um papel enorme para a questão da intelectualidade, mas também para a questão das artes e do desenvolvimento artístico de alguma forma, que é a questão do surgimento, né, das escritórias, né, dos locais de cópia, né, dos manuscritos antigos. Então isso já é um papel, né, fundamental e importantíssimo, certo? Mas o desenvolvimento de um outro elemento, que é importantíssimo do ponto de vista artístico, porque é através da manutenção de diversas dessas obras, entre elas obras também de arte literária, como as grandes epopeias antigas, a Ilíada e a Odisseia, o teatro grego e assim por diante, a poesia clássica também, coisas de Ovídio, de Virgílio e assim por diante, certo? Então tudo isso, tá, já seria um papel enorme. Porque também esperar ressurgir o estilo épico, ou mesmo, né, certas conquistas, né, do aspecto fantasioso, ficcional. Né? Imagina se nós tivéssemos perdido completamente o teatro grego, se nós tivéssemos perdido completamente Ilíada e Odisseia, certo? Bom, dá até medo de pensar num negócio desse. Mas tem um outro elemento que vem junto com isso, que é também a questão das iluminuras. Vou tentar investigar o que leva às iluminuras, né? Algumas pessoas... era típico fazer ilustrações tão chamativas, né, nas obras escritas no mundo clássico, não que tenhamos notícia, certo? Ou seja, as iluminuras nos propõem, né, uma nova dinâmica, certo? E aí, o quanto nós podemos atribuir isso propriamente ao gênio cristão, entra dois casos aí em específico. Entra em algum grau. Primeiramente, que nós temos uma necessidade, essa coisa do imagético é algo que parece estar presente, né, dentro, né, da necessidade própria dos povos germânicos, que agora são a maioria dentro desse mundo ocidental. Mas na sequência disso, nós temos, né, esse local que permite não só que eu copie os livros, mas que eu também coloque esses elementos, né, próprios do sentir e do pensar do povo daquele período, né, que está muito ligado à questão da imagem, não somente com a questão da escrita. Ou seja, é uma sociedade que mesmo aqueles que possuem, né, a habilidade de escrever e de ler, possuem um apego muito grande com a questão, né, do visual. E essa questão do visual, sem dúvida nenhuma, é uma permanência que vai se dando ao longo, né, de todo o período, né, de desenvolvimento do mundo ocidental. Ou seja, não basta simplesmente eu ter o texto. Isso é uma coisa interessante, né? Porque algumas pessoas vão dizer assim, o vitral existe, né, assim como as esculturas e não sei o que mais, existe para que as pessoas possam conhecer a história da salvação, apesar de não terem capacidade de escrever, ou muitas vezes não estarem, né, estudando, participando de tantas pregações e demolições para terem conhecimento necessário. Mas então por que da iluminura dentro das obras, né, escritas? E isso nos deixa muito claro que existe uma necessidade de beleza. Duas coisas. É preciso a iluminura para entender o que está sendo escrito? Bom, eu acredito que mesmo as obras que têm iluminura, se nós não sabemos ler, só pelo que está escrito, nós podemos, só porque está colocado ali, né, através
dessas iluminações, a gente não vai conseguir pegar e dizer assim, ah não, eu sei tudo que está escrito nesse livro, porque eu vi aqui então as imagens que estão, né, gravadas aqui nesse livro. O máximo que eu posso ter uma ideia vaga, né? Então, ou seja, um tratado ali que esteja com uma gravura que mostre o demônio devorando as pessoas para, olha, eu acho que provavelmente esse é um texto que trata sobre a questão do inferno, da pena dos condenados, assim por diante. Não vou saber o que está escrito, certo? Mas existe um senso muito profundo. E isso é algo que nós não temos, né, de maneira específica dentro do mundo antigo. De que, na verdade, eu devo conciliar, eu devo, né, juntar. Não é que não exista no mundo antigo, seria radical demais dizer isso. Mas algo que está sempre presente dentro dessa necessidade. E tem uma necessidade que aparece do cristianismo, que talvez as pessoas não percebam, que é uma necessidade que talvez não tenha aparecido antes em momento nenhum. Mesmo que as pessoas tenham descoberto coisas importantes e belas do ponto de vista filosófico, ou mesmo literário, esse afã de disseminação não vai conhecer nada como o afã de disseminação do cristianismo. Os judeus não tinham um afã que um cristão tem para criar prosélitos. Os muçulmanos nunca entenderam isso como um mero esforço, né, de convencimento, de manifestação de uma notícia alegre. Claro que sim, existe um âmbito do Islã que acredita que a melhor coisa é você poder convencer o cara sem uso de força, violência, né, de que Allah é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Mas o cristianismo, ele coloca dentro desse contexto do mundo ocidental a ideia de que pode ser e deve ser o sentido da vida de alguém. Manifestar para o maior número possível de pessoas a verdade do evangelho. E qual a melhor maneira de manifestar uma verdade que senão fazendo ela sempre vir acompanhada de beleza? Seja ela uma verdade material, seja ela uma verdade sobrenatural. A beleza começa a entrar de maneira pujante dentro do mundo ocidental, junto com o anúncio do evangelho das produções cristãs, e mesmo daquelas produções pagãs, né, reproduções pagãs, mas feitas por cristãos, justamente porque se entende de maneira muito própria que essa verdade vai se propagar enquanto mais bela ela se tornar, ou seja, enquanto mais associada à beleza ela estiver, mais facilmente ela vai então ser propagada. De alguma forma, não é nenhum absurdo nós pensarmos que isso traz para o mundo ocidental e talvez para todas as culturas com as quais o cristianismo tem contato, um outro patamar de entendimento da beleza. Agora, a beleza não é simplesmente um acontecimento ou algo que está a serviço, né, de uma sensação de harmonia tão necessária para o homem e que tem por si sentido, sim, desde que, né, não leve o homem a um mal maior do que o bem que oferece. Esse é o problema da beleza que leva ao erro ou à maldade, é que ela acaba causando, né, uma coisa pior do que o bem que ela oferece. Não vale a pena, em suma da ópera. Né? Mas que a beleza chegaria ao ápice do fim para qual ela existe, quando ela se tornasse, então, um caminho para a verdade. E o cristão é tomado por essa verdade, porque essa verdade para ele não é simplesmente um conhecimento, não é uma gnose. O conhecimento do cristão da verdade é o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. A relação profunda com ele, a identificação da sua personalidade com a personalidade dele. Fazer a sua vida um meio para que Cristo reine no meio das realidades onde essa pessoa está. E esse desejo de manifestar essa relação, levar as pessoas a essa relação, cria uma nova abordagem da beleza, onde todo o pensamento da civilização cristã vai ser, então, colocar a beleza a serviço da verdade. Aí nós vamos ver o nascimento das grandes obras de artes da civilização cristã. Aquilo que até hoje enche os olhos de todos, inclusive daqueles que não têm fé, ou mesmo que não compartilham a fé dos cristãos. Vamos tentar olhar isso ainda com mais profundidade no próximo episódio. Vamos tentar ver como é que surge depois essa transição entre a arte propriamente do medievo, a arte da modernidade, do renascimento, e ver como é que nós chegamos ao estatuto atual da arte, aonde, né, com a negação da verdade e mesmo com a negação da beleza, parece que a arte encontra hoje-se, né, suspensa num éter, onde a arte parece se encontra suspensa num éter, que muitas pessoas não sabem,
como retirar elas desse espécie desse evo, dessa espécie desse relativismo absoluto. Ficamos por aqui. Aguardamos você para o próximo episódio de O Gênio do Cristianismo.